8 em cada 10 pessoas com sucesso profissional associam a sua performance profissional ao desenvolvimento do autoconhecimento. Mas Dani, por que o autoconhecimento é tão importante e eu nem sei o que é isso ou como eu preciso fazer para desenvolver? Meu nome é Daniela Grolli, sou psicóloga e nesse vídeo eu consigo te orientar em como tu pode pelo menos desenvolver um pouquinho teu autoconhecimento só assistindo esse vídeo. Óbvio que eu amo falar sobre esse assunto, né? Eu não consigo ver nenhum empreendimento, nenhum negócio, nenhuma função, nenhuma performance profissional sem associar isso ao desenvolvimento pessoal de autoconhecimento. Qualquer pessoa que tem sucesso na carreira profissional, 100% eu diria, né? O estudo ali que eu falei, falou 8 em cada 10. Mas no meu dia a dia, nas empresas que eu acompanho, as pessoas que têm sucesso profissional e que não vêm de berço de ouro, que super se dedicam, são pessoas que se conhecem, que se desenvolvem, que buscam crescer profissionalmente e são pessoas que acabam se desenvolvendo pessoalmente, né? Que sabem naquilo que são boas, naquilo que não são, aquilo que precisam desenvolver, naquilo que não precisam desenvolver. E a gente pensa assim, né? A gente tem uma carreira, né? E cada carreira, ela exige um tipo de competência, exige um tipo de habilidade, exige um tipo de performance, né? Quando a gente tem autoconhecimento, fica mais fácil percorrer esse caminho. A gente acaba entendendo quais são as nossas habilidades, quais são os nossos gaps, né? Aquilo que a gente precisa desenvolver, aquilo que a gente não tem, mas que a gente quer promover uma função. Ah, eu quero ser coordenadora comercial, mas eu preciso ser comunicativo e eu sou tímido. Então, existem algumas habilidades que estão associadas às funções. Mas Dani, o que é o autoconhecimento, né? E como é que eu posso desenvolver ele? Vou ser muito breve. O autoconhecimento nada mais é, muito simples, é a gente se conhecer. Não é tão simples assim, embora a definição seja. O autoconhecimento é a gente entender aquilo que permeia a nossa vida, né? E a gente traz de muito longe, a gente traz da nossa história, aquilo que a gente entendeu da nossa infância, aquilo que a gente entendeu da nossa adolescência, seja profissional, seja pessoal, se tu viu teu pai sendo um profissional de um jeito, se tu viu tua mãe sendo uma profissional de outro, quais são os papéis que permeavam essa família, né? Além disso, quais são as expectativas que tu tinha enquanto criança, né, dessa tua vida profissional e o que tu entendeu da vida desde a tua infância, né? A gente, embora adultos, a gente tem uma construção psicológica, digamos assim, a gente tem uma construção emocional desde o dia que a gente nasceu. Por mais que a gente não lembre, né, a partir dos 5 anos, bem mais a gente lembra, antes disso a gente não lembra, mas a gente vivenciou e tá inconsciente, né, diria Freud. Então, a gente não lembra, mas aconteceu e tá lá, né, guardadinho. Isso constitui a gente. Por mais que algumas coisas não sejam faladas, por mais que algumas coisas não sejam verbalizadas, a gente viu como nosso pai tratou o dinheiro. Teve uma pessoa que eu mentorei, né, e ela tinha muita dificuldade de cobrar o valor dela, né, de poder falar sobre o valor da hora dela. Só que quando ela era pequena, ela lembra da mãe dela sempre comprando o produto mais barato para ela. Sempre comprando o tênis mais barato, a camiseta mais barata. Ela fez uma interpretação distorcida, mas naquele momento era o que a mãe dela poderia dar naquele momento. Mas para ela foi o quê? Foi um desvalor, foi eu não mereço mais caro. Foi a interpretação que ela conseguiu fazer disso naquele momento. E para ela poder fazer o valor dela, para ela poder cobrar esse valor, quando ela foi fazer o projeto dela, enfim, quando ela foi fazer a consultoria dela, foi um divisor de águas, porque só assim ela entendeu de onde vinha esse desvalor, de onde vinha essa crença de não mereço ou eu não valho tudo isso, porque cobrar o valor hora é muito, né, o quanto a gente acredita naquilo que a gente está promovendo, o quanto a gente acredita na gente, assim como quando a gente vai ser promovido. Tu quer o dinheiro, tu quer uma promoção, mas assim, existem algumas competências que tu precisa desenvolver, tem uma história aí que tu precisa entender, né? E muitas vezes a pessoa tá atrelada a isso, em não acreditar que pode crescer, em não acreditar que pode ser um líder, porque aquilo não aconteceu na vida dela, ou ela tem uma vivência negativa em relação à liderança, ou ela tem uma relação negativa, viu, por exemplo, o pai dela sendo gerente numa empresa e se interessava muito, então ela sabe que ser gerente, ela entendeu que ser gerente é algo negativo, mas não necessariamente, né? Então, o autoconhecimento é entender a nossa história, né? O que foi que nos constituiu, mas de maneira consciente. Muito da nossa história, ela tá inconsciente e a gente acaba não tendo entendimento disso.
Ah, mas aquilo lá pra mim já tá resolvido, né? Não, muitas vezes não tá resolvido, a gente tá negando, a gente não quer lidar com aquilo, né? Então, o autoconhecimento na vida profissional, ele é extremamente necessário. Ai, mas Dani, eu separo o meu trabalho da minha profissão, eu super... Lindo, esquece, isso não acontece. Teu cérebro da empresa é o mesmo que na tua casa. Se teu cachorro morrer, tu não vai conseguir trabalhar direito. Então, não tem como. Quando acontecem coisas, problemas na vida pessoal, vão interferir na profissão, né? No teu dia a dia. Então, sejam maduros, né, para entender que, né, um cérebro, a gente não tem dois cérebros, um para casa e um para o trabalho, a gente tem um só. Nossa mente impacta no resultado de todo o nosso corpo, digamos assim, né? Além disso, como a gente pode fazer para começar a desenvolver o autoconhecimento? Bom, primeiro que o ideal seria que tu buscasse um profissional apto, uma pessoa que tenha clareza e aptidão para poder conduzir o teu processo, né? O teu desenvolvimento. Seja um psicólogo, seja um coach, acho que o coach ele é muito bom, mas tenham consciência e responsabilidade na hora de escolher o coach, tá, gente? Não tem dinheiro, não consegue investir nisso? Beleza. Pega feedback, pergunta pra tua mãe, né? Como é que ela te enxergava quando tu era criança, pergunta pro teu pai como é que ele te enxergava como é que tu era criança, pergunta pros teus irmãos como é que tu era quando tu era criança, pros teus primos, entende a tua história, né? E além disso, assim, pede para 3 pessoas como é que eles te enxergam hoje. Quais são as competências que tu tem, no que tu é bom, no que tu não é. Pede pro teu pai, pra tua mãe, pros teus irmãos também. E entende, assim, se o teu problema é dinheiro, o que tu sabe sobre dinheiro, o que tu acredita sobre dinheiro, né? Se o teu problema é não conseguir cobrar, se o teu problema é não conseguir performar para ter um rendimento financeiro, o que tu acredita sobre dinheiro, né? Ou o que tu acredita sobre crescimento profissional. Então, eu acho que começando por aí já é um ótimo caminho. E me conta aqui, né? Qual é o teu maior problema? Comenta, compartilha, se inscreve no canal, né? Eu espero ter ajudado. Até mais!